mistério da dança é que seus movimentos são descobertos no pranto. Curar é deixar o Espírito Santo me chamar para dançar. Acreditar novamente, mesmo em meio à minha dor, que Deus orquestrará e guiará a minha vida. Deus é um grande artesão. Paz e bem, meus irmãos. Chegamos ao nosso último dia de jornada desses devocionais sobre acolhimento, ao menos comigo. E foi tão bom caminhar com vocês esses dias, foi tão edificante. Eu creio que tanto para o meu coração quanto para o de vocês. Seguimos com outros irmãos gravando outros devocionais. E nesse encerramento, irmãos, eu gostaria de trazer à memória de vocês como o nosso Deus ele orquestra a nossa vida, como o Senhor orquestra os desígnios do nosso coração, os desígnios da nossa vida, de forma que eles culminem em festa, em dança, de forma que eles culminem em gozo, em regozijo, em contentamento. Essa frase que eu citei para vocês é de um livro do Henry Nouwen chamado Transforma Meu Pranto em Dança. Irmãos, e o Nouwen nessa frase justamente traz a nossa lembrança e a nossa memória como o nosso Deus é bom, como dentro da sua soberania o Senhor nos guia por caminhos, mesmo em meio a sofrimentos, que nos levam às delícias dele, que nos levam a um caminho de gozo, como eu disse, de contentamento. E eu gostaria de encerrar essa nossa série de devocionais falando sobre festa, falando sobre alegria, falando sobre regozijo. Afinal de contas, só lembrando que estamos em período de festa na nossa comunidade, de gratidão ao Senhor nessas bodas de carvalho, por tudo aquilo que Ele tem feito no nosso meio. E, não menos importante, obviamente, nós estávamos no nosso devocional numa jornada falando sobre o filho pródigo. E vocês lembram como é que termina, como é que culmina a história do filho pródigo? Termina numa grande celebração, termina numa grande festa. Com muitas cortinas de fumaça naquela história, obviamente, nós encarnamos o papel do filho pródigo, aprendemos com o filho pródigo, encarnamos também o coração do irmão mais velho, aquele que muitas vezes está perdido dentro de casa. Nós também encarnamos na maturidade do Pai, como o Pai se relaciona conosco também diante dos nossos sofrimentos, mas o arco hermenêutico daquela história toda culmina na bondade de Deus, no acolhimento do Senhor, na misericórdia de Deus, nos levando a uma grande festa, a uma grande celebração. Aliás, essa é uma promessa escatológica. Um dia estaremos nas bodas do Cordeiro, tomando o vinho da alegria do Senhor, vinho do Espírito junto com o Senhor. Essa é a esperança do nosso coração e a esperança escatológica que a Bíblia nos promete. Um dia estaremos nas bodas do Cordeiro, em festa, em gozo, em regozijo. Vocês viram que eu até me vesti a caráter, né? Coloquei a minha camisa havaiana, que eu gosto tanto. Me vesti a caráter porque chegamos no final dessa jornada, como eu disse, crendo num grande banquete do Espírito, crendo num grande banquete do Senhor preparado para nós. E eu gostaria de encerrar essa nossa série de devocionais dessa semana com um salmo de número 30, no capítulo de número 30, que é um salmo, irmãos, que eu me deleito, que eu me delicio, porque esse salmo esteve presente nos grandes sofrimentos da minha vida, nas noites escuras da alma, como diz São João da Cruz. E é o que eu gostaria de deixar aqui como um recado para vocês, como um encorajamento para o coração de vocês. Salmo capítulo de número 30, versículo de número 11, meus irmãos. Converteste o meu pranto em dança, tiraste o meu pano de saco, o meu pano de vergonha, e me cingiste de alegria, de gozo, de contentamento, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, meu Deus, graças te darei para sempre. Irmãos, esse é o nosso Deus, aquele que converte o nosso pranto em dança, aquele que converte as nossas cinzas
as nossas vergonhas, os nossos sofrimentos, em canções de louvor e de adoração a Ele. Esse capítulo tem muito significado para mim, porque, como eu disse, nas minhas noites escuras, nos meus momentos mais sombrios, o Senhor trazia à minha memória não a minha bondade, não a minha fidelidade, não a minha fé, mas o Senhor trazia à minha memória a sua bondade, a bondade dele, a fidelidade dele. Então, essa conversão do pranto em dança não estava pautado na minha fidelidade, não estava pautado nas minhas obras, não estava pautado nas minhas forças. Essa conversão do pranto em dança estava completamente pautado na fidelidade de Deus, estava completamente pautado na bondade de Deus, no amor de Deus e principalmente no acolhimento de Deus. Não dependia de mim, dependia completamente dele. E eu quero encerrar, meus irmãos, essa série de devocionais com vocês, que eu busquei ao máximo fazer de maneira informal, não tão automática, porque eu quero andar no chão da fábrica junto com vocês, no chão da vida, no ordinário. Então, peço perdão pelos meus erros de português aqui ao colar, mas... E por que eu estou dizendo isso? Porque é no chão da vida, é no dia a dia, no ordinário, na liturgia do ordinário, como diz a Tish Harry, que o Senhor transforma, converte o nosso pranto em dança. Nós estamos nessa jornada de celebração de júbilo pelas bodas de carvalho da nossa comunidade, pela bondade de Deus, por esse acolhimento de Deus. E eu acredito que muita gente derramou muitas lágrimas para que chegássemos aqui hoje. Muita gente chorou, muita gente pranteou, muita gente sofreu, muitos irmãos plantaram para que hoje estivéssemos aqui. E Salmo 30 é um cumprimento profético, um cumprimento de uma promessa do Senhor sobre a vida desses nossos irmãos que prepararam o caminho, que foram precursores desse caminho. Então eu creio que esse Salmo 30 se cumpre nessas bodas de carvalho, e quanto tempo mais o Senhor permitir, na vida desses irmãos que nos precederam. O Senhor transformou de fato o pranto deles, o sofrimento deles em alegria. E essa é uma proposta do Evangelho para nós, irmãos. Essa é uma proposta do Espírito para nós. Porque hoje quem irá plantar sementes de lágrimas, de sofrimento, somos nós. Para que lá na frente outros possam se alegrar também, para que lá na frente outros possam colher também, sabendo que em todo esse processo, como diz o apóstolo Paulo, quem dá o crescimento é o Senhor. Então, na vida daqueles que nos precederam, o Senhor transformou o pranto deles em alegria. E hoje cabe a nós continuarmos essa jornada, muitas vezes diante de sofrimento, mas sabendo que acolhidos pelo Espírito, acolhidos pelo Senhor, lá na frente também teremos uma colheita de grande regozijo e de grande alegria, sabendo que outros estão colhendo frutos dessa jornada. Meus irmãos, o Senhor converte o nosso pranto em dança, então vamos dançar no Espírito, vamos dançar com o Espírito, seja na dor, seja no sofrimento, seja nas nossas fragilidades, vamos dançar com o Espírito assim como dançaram os nossos irmãos na fornalha de fogo. Vamos dançar com o Espírito, porque nessa jornada é o Senhor que nos acompanha e Ele certamente transformará o nosso pranto em dança. Meus irmãos, Deus abençoe, um beijo no coração de vocês e oro para que vocês dancem com o Espírito durante esses dias. Amo vocês, um beijo no coração. Fiquem na paz.